Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, aquele podcast que você já sabe. A gente traz dicas práticas para você. A gente não fica de lero-lero. Os mais antigos, né, produção, falam lero-lero. A gente não fica de rodeios. A gente vai direto ao ponto, aquilo que te interessa, tanto para a tua gestão condominial, quanto também para a vida. Sobre fornecedores, sobre especialistas. Sempre do outro lado aqui da mesa, ou online, vai ter alguém que sabe sobre o que está falando e é técnico, é especialista sobre o que fala. Hoje não vai ser diferente. A gente trouxe aqui alguém que vai falar sobre contabilidade. Qual o registro que um PJ, um síndico profissional deve ter? Será que síndico profissional pode ser MEI? Será que a reforma tributária vai impactar alguma coisa a vida no condomínio? Essas perguntas que vamos responder hoje aqui neste episódio da 8ª temporada. Obrigado por nos acompanhar até aqui. 8ª temporada. Que é isso, hein, pessoal? Vamos lá conversar sobre contabilidade, sobre finanças. É um assunto que a gente adora. Recebam com muito carinho ele que é o fundador e hoje também CEO da Athena Contabilidade e tem simplesmente o que a nossa produção tem de vida. 30 anos de experiência na contabilidade. Gostou, né? 30 anos de experiência na contabilidade. Recebam com muito carinho Kleber Marcondes. Seja bem-vindo, Kleber. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Grande, Milvon. Eu que agradeço o convite. Eu acho que quanto mais a gente extrapola as paredes de onde a gente está, mais informação chega para quem precisa. E o síndico precisa, né? Todo mundo precisa, não só o síndico. Qualquer um que tem um CPF ou CNPJ, tendo alguém para trazer um mínimo de informação ali, já pode virar o jogo. E é por isso que a gente está aqui. E agradeço o convite. É de bom grado e aceite. Que legal, que legal. Tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula aqui hoje. Mas antes da gente entrar numa sabatina e te perguntar um monte de coisa, que a gente começa a ter um negócio mais pessoal. Quando vê a gente quer fazer pergunta para, olha, eu sei para a produção, porque outro convidado a gente achou que ia fazer perguntas de interesse nacional, mas quando eu vi a gente está fazendo uma consultoria gratuita. Então, de repente, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria ouvir tua história, porque a gente adora história aqui, Kleber. Eu queria saber como começa a trajetória, são 30 anos trabalhando com contabilidade, como começa a história da Athena. Conta pra gente. Contabilidade entrou na minha vida em 23 de agosto de 1994. Aí eu fui picado pelo mosquitinho ali de que o cara que resolve é o cara que tem oportunidade. Então lá, começando em agosto de 94, resolvendo problemas básicos desde o office boy, tive a oportunidade de virar gerente de onde eu estava ali, numa trajetória de 18 anos. Porém, toda a história tem um início e fim. E aí eu entendi que, para eu conseguir algo a mais e realmente levar algo mais consultivo para o empresário, eu precisava alçar voos por conta própria. E aí surgiu a Athena. Fazer tudo aquilo que eu tinha feito onde eu trabalhei, porém numa DNA próprio. E aí surgiu a Athena para eu realmente trazer muito mais coisa de gestão, muito mais coisa de tributário, muito mais coisa de visão de negócio para o empresário, e não ser apenas o mero despachante do CNPJ, despachante da Receita Federal para o CNPJ pagar imposto. O que a gente consegue fazer além para o cliente vender mais, ter maior segurança jurídica, fiscal, tributário, e na questão de departamento pessoal, né, trabalhista, para que ele consiga ter mais prosperidade e melhor resultado. E aí surge a Athena Contabilidade. Kleber, uma pergunta que muitas pessoas acabam pensando, principalmente com algumas funções, a gente acha que elas só surgem quando está pegando fogo, além do bombeiro. Então eu te pergunto, quando eu preciso de um contador? Quando? Nossa, essa é a pergunta clássica, porque via de regra alguém me procura porque já está trabalhando. Mas o melhor momento para se procurar um contador, pensou em empreender, o melhor parceiro seu vai ser um contador.
porque ele vai ter a expertise suficiente para dizer para você se aquela atividade é interessante ou não. Alguns contadores podem trazer isso. Essa atividade é tendência, essa atividade já está consolidada, qual que é o melhor regime tributário. Se o contador for muito bom, já vai trazer para você estratégia de venda. E se ele for muito melhor ainda, ele já vai ter indicações a serem feitas para a atividade a qual você quer executar. Por quê? Já passou por alguns cenários, já atendeu outros CNPJs. Então, falar com um contador que é despachante, como eu disse anteriormente, não vai resolver. Ele simplesmente vai abrir um CNPJ e vai te mandar boleto. Agora, se você conversa com um contador que é estrategista, que é consultivo, ele vai trabalhar o seu CNPJ como se fosse dele. Porque o papo, ao menos na Athena Contabilidade, não é de contador para empresário, é de empresário para empresário. O que a gente quer? Maior lucratividade, segurança jurídica, né? E tudo isso a gente traz num combo, num pacote de serviço. Ter alguém, então, que desde o início já traga para você uma crescente e um acompanhamento disso, vai fazer com que você tenha muito mais resultado. Quando você fala de contador despachante, depois aí você falou de estratégia, acho que na cabeça de muitas pessoas, um contador a gente encontra nesse mês agora de março, porque... Você já procurou seu contador no mês de março? O mal necessário. Imposto de renda, quando surge problema, ou quando eu preciso, a gente vê o contato do contador, quando vem aquele boleto que você sabe que, via de regra, é o imposto, é aquela tributação. Quando você usa a palavra estratégia, eu fico assim, nossa, estratégia, contador, não só despachante, estratégia. De que forma? Me dá um exemplo, por exemplo, de um cliente teu. O que você mudou através de uma estratégia com ele? Como funciona essa estratégia? Dá para você trabalhar tanto a estratégia auditando o que vem sendo feito, isso num CNPJ que vem de fora, ou até mesmo de dentro, porque você faz uma reanálise daquele trabalho, mas trabalhar a estratégia, né? Eu fechei um cliente hoje no ramo de saúde, né, por esses dias aí, em que ele trabalhava o ramo de saúde tem uma questão lá de tributação anexo 5, fator R e tudo mais. Porém, ele vinha trabalhando isoladamente só o CNPJ. Porém, dá para trabalhar uma estratégia 360 no cliente, trabalhando a tributação seja no CNPJ, seja no CPF. A estratégia, qual estratégia desenhada? Vamos enquadrar você no fator R, né, para você descer para a alíquota de 3% de imposto e não 15,5%. Mas vai aumentar o meu custo no CPF. Trabalhei os números da empresa, percebeu-se que ela ia ter um aumento de custo no CPF de R$6.000. É grande, não é? Nossa, eu vou pagar R$6.000 de imposto de renda. Porém, esses R$6.000 converteu numa redução de 60 mil no CNPJ. Isso é estratégia. Mas você só consegue isso com os números reais da empresa e com o empresário com mentalidade de que o contador pode trazer para ele uma redução de custo, consequentemente um maior lucro. E isso é trabalhar estrategicamente. A antiga contabilidade, como que trabalhava? Simplesmente recebia informação, trabalhava isoladamente, mesmo tendo o cenário 360, e mandava imposto para o cliente pagar. Isso é estratégia. Você falou até da forma como o empresário enxerga o contador. A partir disso, eu te pergunto, quais são os principais erros ou os maiores erros do empresário, do PJ, em relação à contabilidade? O que mais você observa hoje no mercado? Eu vou dizer de hoje e desde lá de 94. O receio do empresário não querer compartilhar 100% da vida financeira do CNPJ dele. Porque o empresário, ele quer uma contabilidade de faz de conta. Porém, ele vai ter um imposto de faz de conta também. E a surpresa vem quando a Receita Federal faz o alinhamento do que realmente movimenta o CNPJ, CPF e notifica o contribuinte. Aí ele tem que prestar conta de 100%. Porém, com uma informação já de faz de conta transmitida para o fisco e ter que prestar conta da real vida dele dentro do que ele vinha de movimentação financeira, seja no CPF ou no CNPJ. Quanto mais o empresário entende que quanto mais informação ele municiar o contador, mais ele consegue ajudar em como reduzir realmente a carga tributária. Porque eu pego muito empresário que está tendo um custo mensal de R$5.000
com 50% de receita declarada. Porém, eu consigo deixar, analisando o cenário dele com propriedade, entendendo do negócio dele, entendendo a tributação de cada atividade que ele exerce ali, a gente consegue trazer 100% do faturamento dele, instrui o empresário como inserir tudo isso realmente na base dele, e o aumento de custo tributário fica em torno a mais de 20%, 30%. A gente traz sono para o cliente de qualidade, a gente traz para ele garantia dentro do que a gente trabalha, com as informações que a gente recebe, de que ele realmente, a partir daquela data, ele não vai ter problema com a Receita Federal. E isso aí a gente acaba trazendo mais tranquilidade para que ele consiga realmente tocar o negócio dele e não ter surpresas daqui 3, 4, 5 anos, que isso acontece. Uhum. Pode ser considerado também um grande problema? Eu já vi muito contador falando isso, mas queria ouvir de você, se isso é um problema mesmo. Quando falam que misturam as contas. Isso é um problemão mesmo? Esse é um dos. Aí por isso que eu, bem lembrado. Não trazer toda a informação para o contador é justamente por isso. Ele acaba não trazendo toda a informação, porque se ele trouxer, ele tem que trazer para a gente também de que ele movimenta muita coisa da pessoa física dentro do CNPJ. E tem muito empresário que atrela. Bom, se ele souber quanto eu gasto, ele tem que aumentar meu honorário. Porém, aumentar o honorário, via de regra, na Tena Contabilidade, eu já trago para ele uma estratégia tributária em que ele para de pagar imposto para o governo de forma correta e legal. Então, ele já tem um custo absorvido e a gente tira nosso aumento, às vezes, de honorário, de mensalidade ali, do que ele já tem de economia tributária. Ou seja, ele não põe a mão no bolso de novo. Ele só deixa de pagar menos para ter menos custo no final do mês. Então, trazer misturado a vida do CPF dentro do CNPJ é o caos que a Receita Federal adora. E é uma das poucas coisas nesse país que realmente funcionam. Né? Não, sim, realmente. A Receita Federal, cada vez mais, ela está mais faminta. E ela não trabalha mais a notificação do empresário através de um auditor humano. É tudo robô. É tudo automatizado. IA. Exatamente. Então, tem muita coisa automatizada. Então, numa primeira luz amarela por parte da Receita Federal, ela já notifica o contribuinte. Se ele não se atentar em relação àquilo, às vezes uma notificação é cabível, outras não. Mas todas vão dar dor de cabeça. Se você não está atento e vem fazendo um acompanhamento das notificações por parte da Receita Federal, você perde o prazo, perde qualquer situação de redução de custo, de multa, que caso haja, e enfim, e aí tem que prestar contas para a Receita Federal de um jeito muito mais dolorido, e não é o ideal, né? Quando fala do imposto de renda, o CLT acredito seja mais tranquilo, porque já tem lá um informe de rendimentos, um monte de coisa, mas para quem é PJ, a vida é um pouco mais complexa quando a gente fala de imposto de renda. Por exemplo, a gente tem aqui síndicos profissionais, são pessoas que são uma empresa. Uhum. Como funciona o procedimento para quem presta essa conta, esse imposto de renda, para quem é PJ? Síndico PJ. Se ele for PJ, ele tem que ter como se fosse uma imobiliária. Tá. Porque é uma atividade de administração de bem, né, de terceiros. Então, ele teria realmente que ter um CNPJ, tem uma receita que entra nisso, então ele tem que pagar imposto mensal e tem que ter uma assessoria contábil para isso. Uhum. Existem declarações a serem entregues. O síndico que abre um MEI está errado. Porque não pode. Síndico não pode ser MEI. Não pode. O síndico tem muito prestador de serviço que vai lá no KNAI e diz serviços de apoio administrativo. Porém, qualquer atividade real, você só pode usar esses KNAIs genéricos desde que não tenha um KNAI principal da atividade que efetivamente você executa ali. Então, você trazer um síndico com CNPJ de MEI está errado. Estando errado, você corre o risco de ser notificado pela Receita Federal, ter retroativo 5 anos de prestação de conta, numa tributação que, às vezes, já te joga direto para o lucro real. Para o lucro presumido. Ou lucro real, enfim. Mas acaba sendo o pior cenário possível. Porque se você é síndico, via de regra, você trabalha com 1, 2, 3 condomínios ali, dependendo do síndico profissional.
E aí a renda, né, acaba não sendo tão grande assim. Então, no Simples Nacional, seria o melhor cenário possível, porque você fica numa alíquota entre 7% a 8%. Já no lucro presumido, já passa de 12%. Então, você já começa a perder dinheiro aí. E aí a gente fala de estratégia desde pensar em empreender. Agora, o síndico que tem um MEI corre um sério risco de ser notificado. Que o KNAI não é o correto para a função dele. Exatamente. O KNAI não é o correto. O Código Nacional de Atividade Econômica. Ele tem que colocar realmente o KNAI ali, né? A atividade econômica dele de administração de bens de terceiros, né? Se ele não colocar esse KNAI correto, abre brecha para a Receita Federal mandar para ele uma cartinha. Uma cartinha nada amistosa. É aquela cartinha, produção, que a gente não deseja receber. Nem e-mail, nem outros tipos de situações. Nem correio elegante. A gente sabe, Kleber, assistindo alguns programas, eu vou falar aqui porque eu vi que você ia tentar tomar um cafezinho. Toma um cafezinho, pode tomar um cafezinho. Tem patrocínio? Tem patrocínio pra gente fazer o merchan? Daqui a pouco tem patrocínio de café. Você que deseja patrocinar o nosso podcast com o seu café, fique à vontade, que nós adoramos café. Contador, então, nem se fala. Para sobreviver. Mas a gente já viu aqui os programas Discovery Channel também sobre reforma. E a gente viu que nenhuma reforma é fácil. Aí inventaram uma reforma tributária. Essa reforma tributária, será que vai ser mais fácil, Kleber? Aí eu te pergunto mais, o que muda, mas principalmente o que impacta a vida do condomínio? Já que a gente está aqui hoje num podcast para síndicos, o que muda na vida do condomínio quando a gente fala de reforma tributária? Reforma tributária. Voltando para a reforma de uma casa, via de regra ela atrasa, né? Ou tem um tempo de lacuna muito grande, acima do previsto. A reforma tributária ela vem para terminar em 2033. Ou seja, imagina o caos e todo o cenário disso tudo. Não vai ser fácil, porque vão ser substituídos o PIS e COFINS, o ISSQN e o ICMS. Então é o CBS e o IBS. Só que nessa trajetória toda vai ter uma escala de progressão e substituição desses impostos. Qual a pergunta mesmo? Impacta, né? O que impacta principalmente na vida do condomínio. E aí o que impacta na vida do condomínio? O pessoal está dizendo que a reforma tributária vai ter uma alíquota básica de 28%. Agora imagina você do condomínio em que tem os prestadores de serviços, os CNPJs, fornecendo serviço para você ou material. O que vai acontecer? Vai ter um aumento, sim, de carga tributária. Os condomínios vão ser o consumidor final. Não vai poder se apropriar de crédito nenhum. Ou seja, ele vai ter que absorver esse custo. A estratégia que eu venho indicando para os meus clientes, mesmo não sendo de condomínio, é chamar todo e qualquer fornecedor e já renegociar os contratos, ainda mais os de longo prazo. Os que é curto prazo ou que é pontual ali, já trazer o fornecedor, já discutir quais serão os valores dele a partir de 2027, porque vai ter um impacto. Não vai ser um aumento de 28%, mas vai ter um aumento ali, no mínimo de 10% no custo efetivo daquela mercadoria que você adquire ou daquele serviço tomado. O impacto do condomínio? O impacto do condomínio. Os condomínios estão preparados para ter um aumento de custo de 10%? Porque o que acontece hoje? O imposto dentro da tributação hoje já está dentro do preço final. Então, você vai ter que chamar o seu fornecedor, fala para ele assim, você me vende um trem por R$1.000. Qual que é a sua margem hoje que está dentro? O seu fornecedor vai ter que tirar esse imposto de dentro do preço dele, renegociar com o percentual da reforma tributária para fazer esse ajuste. Então, vamos supor que o imposto hoje do seu fornecedor é de 10%. Então, de R$1.000, ele vai tirar 100. Dessa diferença, ele vai ter que agregar o imposto novo, essa nova alíquota. Então, assim, é essa margem que ele vai ter que negociar. E você, como síndico, vai ter que realmente trabalhar junto com o fornecedor e às claras. Por quê? Ou você absorve mais 10%, e aí você vai estar absorvendo imposto antigo e novo, né? Ou você renegocia e tem uma margem muito menor, né, de reajuste. Consequentemente, o síndico vai ser aramado se em 2027 ele conseguir manter os fornecedores e o mesmo custo.
Mas se ele conseguir um aumento de no máximo 5%, já está na vantagem, porque realmente a carga tributária vai aumentar. O condomínio não consegue aproveitar crédito, então é interessante você ter um fornecedor que quanto mais crédito também ele puder absorver na operação dele, consequentemente menos aumento de imposto ele vai repassar para o condomínio também. Então, um fornecedor que tem muito insumo adquirido, ele vai ter muito crédito. Então, esse fornecedor que adquire muito insumo, vamos supor, o pessoal de limpeza e conservação, embora tenha mão de obra, ele tem muito insumo que ele envolve na prestação de serviço. Então, esse tipo de fornecedor, ele vai ter uma margem menor para agregar no preço final dele. Agora, quem é estritamente mão de obra, monitoramento, às vezes vai ter um impacto muito maior, não vai ter como negociar muito esse contrato. Então, é interessante já trabalhar desde já, para já renegociar esse contrato a longo prazo. E aí, quem sabe, colocar uma cláusula ali de segurança de variação tributária, porque é uma segurança tanto para o fornecedor quanto para o condomínio. Porque aí você cria uma linha em que vai haver discussão. Se tiver um aumento tão drástico, você renegocia. Se tiver um aumento não tão drástico assim, renegocia para baixo e todo mundo ganha. Uhum. É só essa problemática da reforma tributária. Mas vai aumentar. Vai aumentar. E isso, com certeza, vai aumentar. Hoje, quando você fala que ele já está embutido no valor final, significa que quando gera a nota, digamos assim, já morde ali. Isso. Hoje, quando você recebe a nota do seu fornecedor, o imposto que ele vai pagar já está embutido. Você está pagando para ele ali. Uhum. Na reforma tributária, ele vai fazer com que todos os CNPJs gerem crédito e débito de 100%, tanto do custo efetivo quanto da receita. Porém, o condomínio não tem crédito, porque ele é um consumidor final. Então, o consumidor final não tem por que apurar crédito, a não ser que alguns condomínios fazem locação de espaço, locação para outdoor, de vaga, ou um salão em que ele disponibiliza ali um espaço para eventos externos. E aí você já fala de um condomínio em que tem uma remuneração. E aí o CNPJ de um condomínio é estritamente para a administração daquele espaço. Quando você coloca um rendimento dentro desse CNPJ, você tem que mencionar isso também no CNAE do condomínio. Consequentemente, você vira meio que uma empresa também. E aí você consegue, em alguns dos casos, fazer a absorção do crédito tributário a partir da reforma tributária. Uhum. Mas aí fica esse ponto de alerta para que não estamos na reforma tributária, mas se o condomínio já faz isso como prática, tem uma remuneração da alocação desses espaços e não vem prestando conta para a Receita Federal, já corre um sério risco aí, porque tem receita entrando dentro do CNPJ. Aí dá problema. Aí dá problema. Quando a gente fala, eu tô acho que pensando assim, a galera tá te vendo o que você oferece, a forma personalizada, e aí eu queria até fazer uma provocação. O que quem está te assistindo hoje, que você está falando, se o contador dele não faz, eu devo me preocupar, sabe? O que eu devo, assim, dentro do que você entende como uma excelência no trabalho da contabilidade, o que você cita que, pelo visto e pelo que eu vejo, a Athena faz, mas o meu contador não faz, eu devo prestar atenção e até cobrar? Todo síndico presta conta, não presta? Uhum. Quando foi a última vez que o contador prestou conta? Aí eu digo prestar conta como? Ele entende realmente tudo que o seu condomínio faz? Ele sabe que você loca o espaço para terceiros e não só aquele salão de festa que é para quem mora dentro do condomínio? Ele sabe disso? Ele já te orientou quanto a isso? É realmente trazer o contador para ele entender 100% do que o condomínio faz, para, a partir disso, ele trabalhar realmente se tem alguma questão tributária de recolhimento de imposto ou se é uma mera prestação de conta, como habitualmente é. E aí eu faço um link tanto para condomínio como qualquer outra empresa. Se o contador ele não entende do que realmente você faz no seu negócio, o maior gatilho para você continuar pagando 3 a 4% a mais de carga tributária é porque o contador não entende o que você faz. Então, serve para condomínio, serve para qualquer outro CNPJ. Se o contador ele realmente não entende 100% do seu negócio, que estratégia tributária ele vai trazer para você? Aí a gente volta de novo para o despachante.
Ele recebe nota, apura imposto e recolhe. Tive uma reunião de fechamento, fiz uma análise de um CNPJ, ele vinha recolhendo somente 5% a mais de imposto na carga tributária dele. Então, de 16% que ele recolhia, ele poderia estar recolhendo só 11%. Gerei uma economia nele de 5 anos, né, fazendo a projeção do que ele vinha gastando, de mais de R$400 mil. Por quê? Se você não para entender o que o seu cliente faz, e aí a gente traz para um contabilês, segregação de receita. Não é porque você tem um único CNPJ com um monte de atividade ali, que dentro dele, necessariamente, você precisa tributar tudo dentro de um único CNPJ. Então, dependendo da estratégia de negócio, você pode ter uma variação de CNPJ em diferentes regimes tributários, e isso é legal. Não estou falando de botar 5 CNPJ de Simples Nacional dentro de um mesmo endereço. Tem contador que faz isso, tem empresário que faz isso. E isso é grupo econômico. Não estou falando de grupo econômico, estou falando realmente de atividade distinta, em que você consegue ter a legalidade dentro do seu negócio e não explode a alíquota de imposto que você vai ter. Então, se o seu contador não presta conta ou não entende do seu negócio, realmente você pode ficar muito preocupado. Se não te presta conta... Se não te presta conta, igual você presta para o condomínio, realmente você pode ter alguma surpresa indesejável ao longo do caminho. Então, se eu tenho hoje um contador, sempre ter essa atenção de ter essa prestação de contas, se ele me direciona, se não, aquele contador, você está me dizendo isso, que aquele contador que só manda o boleto, que está afastado, ele não deve ser meu contador. Não, até deve, porque tem empresário que merece. Cada um tem o contador que merece, exatamente, é isso? Cada um tem o contador que merece, porque assim, o empresário que quer apenas uma contabilidade de faz de conta, não tem problema. Esse merece esse tipo de contador, entendeu? E a gente tem, seja contador, qualquer outra profissão, tem o contador que ele quer entender mais do negócio, tem o profissional que quer entender mais do negócio do cliente para trazer a melhor situação para ele, para que ele não tenha segurança jurídica, para que ele tenha uma maior rentabilidade, para que ele não tenha surpresas por aí, e tem aquele profissional que simplesmente presta conta, mas presta conta do jeito errado, só para o fisco. Mas não é só prestar conta para o fisco, como está sendo trabalhada essa informação para que realmente o CNPJ que você atende está tendo segurança jurídica numa carga tributária bem pequenininha. O condomínio não paga, mas ele pode pagar multa caso não haja as obrigações acessórias entregue como devem ser para a Receita Federal. A última pergunta, Kleber Marcondes, eu falei, uma verdadeira aula, uma consultoria aqui sobre a contabilidade, sobre como eu devo prestar atenção no meu contador, se eu estou com o contador certo ou não, ou se é só o que eu mereço. Mas aqui a gente tem aqui segredos dos síndicos. Eu sei que você não é síndico, mas você tem um segredo. Não um segredo comprometedor. Você tem um segredo de vida. Um segredo que permeia a tua história, que você entende, que você alcança sucesso através disso, que você caminha com propósito através disso. E queria que você contasse para todos nós aqui qual o segredo do Kleber. Segredo do Kleber. Eu entendi lá atrás, você perguntou como começou a contabilidade. Eu entendi lá atrás que eu não queria ser um caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro a vida inteira. E minha mãe dona de casa. Eu entendi que eu visualizei sempre, a vida inteira, trabalhando atrás de uma mesa de escritório. Não sabia qual que era. Tanto que eu descobri a contabilidade literalmente em 1994, quando eu comecei a trabalhar, porque até então nunca tinha ouvido falar sobre. O que eu trabalho junto com quem trabalha comigo, seja meu pessoal, minha equipe, seja o meu cliente. É a mentalidade de querer virar o jogo. É a mentalidade da constância, de entender o que está fazendo, de buscar a melhor solução possível, de visualizar. Eu falei há um tempo atrás, numa reunião no escritório, tudo que eu quis fazer na vida, eu visualizei. Quando você visualiza, dá foco para aquilo e realmente trabalha
na intenção de realmente chegar naquele propósito, eu acho que aí ninguém te segura. Hoje, com que eu trabalho, seja a minha equipe, seja o empresário que senta hoje na minha mesa para a gente poder discutir qualquer coisa, a gente fala de prosperidade, a gente fala de resolução de problema, a gente fala de oportunidade. Quando você entra nessa linha de raciocínio, de trabalho, de energia, eu acho que você consegue entregar muito mais. Porque não é só sobre contabilidade, não é só sobre número, entendeu? É o que a gente consegue trazer, seja para a minha família, para a família da minha equipe e para o meu cliente, o que a gente consegue trazer para que ele consiga realmente ter conforto, tranquilidade. O segredo é realmente esse combo, energia, foco, ter um direcionamento e visualizar. Lá atrás eu visualizei em que trabalharia atrás de uma mesa. E trabalho atrás de uma mesa faz mais de 30 anos. A minha mãe disse que quando eu nasci, ela visualizou na porta, no hospital ainda, né? Viu lá, Dr. Kleber. Então, né? Me formei em contabilidade, me formei em direito. Quando eu dobrei de espaço numa estratégia minha de negócio e tal e tudo mais, reformei todo aquele espaço, fiz questão de botar na placa da porta da minha sala, diretoria, não pus o doutor e tal, entendeu? Porque eu acho que não precisa de toda essa cerimônia, mas eu fiz questão de colocar diretoria e Kleber Marcondes. E Athena Contabilidade, porque permeia tudo isso que eu gosto e estudo desde sempre, um pouquinho de filosofia, um pouquinho... Athena é justamente por causa da deusa, sabedoria e segurança. Então, se você trata tudo com muita sabedoria e traz segurança para todo mundo que está ali ao seu entorno, não tem como o trem dar errado. Muito bom, Kleber. E agora, com certeza tem síndicos que estão olhando assim e falando, eu preciso trocar meu contador. Ou eu quero acompanhar mais sobre o Kleber, sobre a Athena. Olha para essa câmera e fale, onde a gente te encontra? Site, Instagram, contato, o que você quiser, fique à vontade. Fala, síndico. Quer falar com o Kleber Marcondes? Tem lá no site, né? contabilidadeatena.com.br, mas tem também meu Instagram, @KleberMarcondesOficial. E desde já, eu falo sempre para todo mundo, quer ter uma segunda opinião, quer discutir, quer tomar um café? Por que não? Quanto mais a gente discute, quanto mais a gente trabalha a informação, é uma coisa que eu não restrinjo. Vamos marcar, tomar um café. Se eu não lhe atender, no mínimo, algum insight, alguma ideia dali, eu consigo levar para você. E isso, para mim, já está de bom grado, porque a informação ela não tem que ficar restrita, ela tem que ser compartilhada e multiplicada. Quanto mais informação, todo mundo erra menos, consequentemente, todo mundo lá no final tem um sonho realizado. Então, bora lá realizar um monte de sonho. Vamos juntos. Obrigado pela tua presença, Kleber. Foi muito edificante aqui, agregou demais. Várias dúvidas eu tenho certeza, desde essa que síndico não pode ser MEI. Foi algo que eu fiquei pasmo e talvez muitos outros. O duro é quando o síndico fala, céus, eu já sou. Conversa, por favor, conversa com o Kleber. Obrigado pela generosidade e de estar aqui hoje com a gente. Sei que a tua agenda está corrida, então obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Milvão. E fico à disposição para novos convites, porque a ideia é essa. Se o contador só está atrás da mesa, tem que estar atrás dessa mesa aqui também, porque multiplica o que ele está falando. Precisa estar atrás da mesa para atender bem o cliente, tem que ter equipe para isso, mas quando ele vem aqui pro microfone, aí multiplica e o número de multiplicação é imensurável. Ótimo. E obrigado você que nos acompanhou até agora. Que bom que você está com a gente nessa jornada. Eu falei, mais uma aula. Fica ligado, hein? Se é MEI, por favor, fala com o Kleber. Mas vamos lá. Fique ligado, porque vem muito mais nessa 8ª temporada. Não desgrude. Tem muita novidade nesta 8ª temporada. Escute o que estou te falando. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.